Vamos lá, pessoal. Deixa eu só começar a gravar aqui, tá? Para ficar certinho quem vai querer revisar depois ou assistir essa aula depois, tá? Vamos lá. Então, nossa primeira aula, tá? De Direito Penal, nós vamos falar um pouco de princípios hoje, bem rápido. Depois, nós vamos falar sobre a teoria geral do crime, tá? Essa é uma aula um pouco mais pesada, um pouco mais densa, mas ela é importante para quê? Para que você saia do dia de hoje entendendo como funciona o crime, como ele é iniciado, as teorias gerais, o que é um fato típico, o que é um fato ilícito, o que é uma culpabilidade, para quando você for fazer a leitura do material e for fazer a leitura da legislação, que é o Código Penal, você consiga organizar isso na sua cabeça, tá? Porque às vezes eu vejo alguns alunos dizendo, eu leio e parece que as coisas não fazem sentido, né? Não se encaixam. Mas depois dessa aula, eu tenho certeza que quando você for ler a legislação, tudo vai meio que se encaixando, você vai ver que tudo faz parte de um grande processo, tá? O Código Penal ele é organizado de uma forma que faça parte, faça sentido a leitura dele, tá bom? Então, a nossa primeira aula agora, antes do intervalo, vai ser princípios, e depois a gente vai falar sobre teoria geral do crime, tá? Então, agora deixa eu abrir aqui com vocês o slide. E iniciando aqui. Vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre princípios, que no material de vocês é o ponto 2, salvo engano, tá? É o ponto 2 do material. E a gente vai falar sobre alguns princípios, aqueles que são mais recorrentes. Como eu já disse, a gente não vai tratar de todos os princípios aqui, mas nós vamos falar daqueles princípios que são mais recorrentes no exame de ordem, tá? Então, vamos lá. O primeiro princípio que a gente vai tratar aqui é o chamado princípio da intervenção mínima. Deixa eu ver se eu consigo afastar isso aqui para cá. Vamos lá. O primeiro princípio que a gente vai tratar aqui é o chamado princípio da intervenção mínima. Tá. Qual é a ideia do princípio da intervenção mínima, pessoal? A ideia que vem por trás dele tem um conceito muito grande, mas eu quero que vocês peguem a ideia, tá? O direito penal, ele não pode, de novo, o direito penal, ele não pode se intrometer em qualquer problema jurídico, tá bom? O direito penal, ele tem que ser a última ratio do Estado, ele tem que ser o último soldado do Estado. Então, depois que todas as esferas do direito, depois que o direito administrativo não consegue resolver, depois que o direito civil não consegue resolver, depois que o direito ambiental não consegue resolver, aí sim eu devo usar o direito penal. Por quê? Já dizia Nelson Gria, se eu uso muito o direito penal, ele vai acabar caindo na vala comum, ele vai perder, ele vai acabar entrando em descrédito. Então, assim, a ideia do direito penal, primeiro, porque as penas dele são as piores penas, né? É a pena privativa de liberdade, a restritiva de direito, então a penalidade dele é pesada. E depois, ele precisa ser o último soldado para que ele não caia no descrédito, né? Eu não fique usando ele para qualquer situação pequena, né? Para qualquer infração, para qualquer violação do direito, e aí ele acaba perdendo a sua potencial, a, a, a sua característica, que é a potencialidade da pena, entendeu? Então, a ideia do princípio da intervenção mínima é essa, o direito penal ele só vai intervir, ele só vai aparecer para resolver uma situação se ela for realmente relevante, tá bom? Então, por isso que o nosso direito penal, ele trata da proteção da liberdade, da proteção da vida, da proteção do patrimônio, da proteção da integridade física, que são os bens mais relevantes da sociedade. Então, essa é a ideia da intervenção mínima, tá? Agora eu quero que vocês visualizem isso aqui, que o princípio da intervenção mínima, ele não cai de forma isolada, tá? Ele sempre vai estar ligado a dois outros subprincípios, que é o subprincípio da fragmentariedade e o subprincípio da subsidiariedade, tá bom? Então, de novo, princípio da intervenção mínima vem dizer que o direito penal é o último soldado, ele só vai agir se todas as esferas, se todos os outros ramos do direito sucumbirem, não resolverem aquela situação concreta, tá? E o princípio da intervenção mínima, ele se divide, ele se ramifica em dois outros subprincípios. Quais são? O da fragmentariedade, que eu acabei de falar, e o da subsidiariedade. Tá, professor, entendi até aqui. Mas qual é a ideia do subprincípio da fragmentariedade? Bom, essa ideia de fragmentariedade vai dizer que, olha, realmente o direito penal ele é o último soldado, ele é o último ramo do direito a ser utilizado, tá?
mas ainda assim ele só vai tratar daquilo que for extremamente relevante para a sociedade. De novo, de acordo com o princípio da fragmentariedade, o direito penal só vai cuidar dos bens que forem extremamente relevantes, que forem importantes para a sociedade. Por isso que no nosso Código Penal nós temos lá dos crimes contra a vida, dos crimes contra o patrimônio, 155, 157, 158, furto, roubo, extorsão, dos crimes contra a liberdade, dos crimes contra a integridade física, lesão corporal leve, grave, gravíssima, entendeu? Dos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Então, tudo isso são bens extremamente relevantes para a sociedade. E a ideia da fragmentariedade é essa. Olha, o direito penal, ele tem aqui o local onde ele vai atuar, mas ele só vai atuar naquilo que for relevante para a sociedade, tá bom? E, de outro lado, a ideia da subsidiariedade é que, olha, o direito penal, ele sempre vai ser subsidiário. Eu nunca vou utilizar ele de forma direta. Primeiro eu vou verificar. Isso pode ser resolvido pelo direito civil, isso pode ser resolvido pelo direito tributário, pode ser resolvido pelo direito ambiental, constitucional, administrativo. Ah, pode? Então deixa, não vou usar o direito penal. Agora não pode ser resolvido por nenhuma desses outros ramos do direito. Aí sim, de forma subsidiária, eu vou utilizar o direito penal, tá bom? Pegaram essa ideia aqui do princípio da intervenção mínima, se dividindo em fragmentariedade, o direito penal só vai atuar naquilo que for extremamente relevante para a sociedade, e da subsidiariedade, ele só atua se de forma subsidiária, ou seja, se todos os outros ramos não resolverem a situação, aí sim eu venho buscar guarida, proteção no direito penal. Porque, repito, o direito penal ele traz as piores consequências para a sociedade, que é a privação de liberdade e a restrição dos seus direitos. Tá bom, pessoal? Avançando aqui para o próximo. Princípio da insignificância, campeão de questões da OAB aqui. Tá? O princípio da insignificância, ele está muito ligado a um desses dois subprincípios aqui, tá? De novo, o princípio da insignificância, que a gente vai ver aqui agora, ele está muito ligado a um desses dois subprincípios aqui. Qual é a ideia do princípio da insignificância? Olha, o princípio da insignificância ele vai trazer a ideia de que, apesar da conduta do agente ser formalmente típica, e eu já vou explicar o que é isso, ela não é materialmente típica. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O agente delituoso vai lá e furta um objeto insignificante. Ele furtou o artigo 155, subtraiu coisa alheia móvel de alguém, certo? É formalmente típica. A conduta dele se encaixa perfeitamente ao tipo penal, que é o artigo 155. No entanto, não teve violência, o bem é insignificante, não houve lesão, a reprovabilidade é mínima. Nesse caso, há a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. E aí eu vou dizer, olha, a conduta é formalmente típica, porque ela se encaixa no artigo 155, mas o direito penal não tem interesse em punir esse cara. Por quê? É muito insignificante para o direito penal. Pegaram a ideia? E aí, trazendo isso aqui, eu quero que vocês me digam, vem cá, o princípio da insignificância, ele se relaciona com a fragmentariedade ou ele se relaciona com a subsidiariedade? Pense, princípio da insignificância, a conduta é formalmente típica, mas o direito penal, por ser irrelevante, ele não tem interesse em punir aquele agente infrator. Isso é fragmentário ou é subsidiário? O que vocês acham? Deixa eu ler aqui que alguém escreveu. Fragmentariedade, boa. É isso mesmo, pessoal. Fragmentariedade, lembrem, a ideia da fragmentariedade é o quê? O direito penal só vai punir aquilo que é relevante para a sociedade. Se eu estou dizendo que a conduta é formalmente típica, mas o direito penal não tem interesse em punir aquele agente porque é insignificante aquele crime, aquela conduta, eu estou dizendo, eu tenho que afirmar que o princípio da insignificância vou já responder aqui a pergunta, que o princípio da insignificância se relaciona diretamente com a fragmentariedade, tá? O Ícaro está perguntando aqui, professor, o princípio da insignificância, temos como expressar algum valor para isso? Vamos lá.
A questão do valor fechado, nós temos um julgado no STF. A questão do valor do princípio da insignificância, ele tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos, tá? Mas como você perguntou de um valor específico, para os crimes de descaminho, tá bom? Para os crimes de descaminho, será considerado insignificante se o descaminho for até R$ 20.000. Cuidado, tá? Se você for pegar um livro de 2 anos atrás, ele vai dizer que existe uma diferença. O STF fala em 20 mil e o STJ fala em 10 mil. Mas hoje está consolidado de que o valor para ser insignificante no crime de descaminho, tá? Não estou falando do crime de contrabando, estou falando do crime de descaminho, o valor é R$ 20.000, tá bom? Mas é para esse crime específico. E para os demais crimes, professor? Para os demais crimes, como ainda não teve um julgado dizendo, olha, R$ 1 é insignificante, R$ 5 é insignificante, não tem isso, só saiu isso para o crime de descaminho, nós temos que olhar para esses 4 requisitos aqui, que vai estar na prova de vocês, tá? Quando o examinador ele traz o princípio da insignificância, ele deixa muito claro esses 4 requisitos. E o STF já diz, olha, para ser insignificante, não basta que seja apenas um valor pequeno, ou seja, não basta que o furto seja de uma caneta, de um chiclete, de algo com valor reduzido. Precisa ter alguns outros elementos. Vamos lá. Qual é o elemento? Mínima ofensividade da conduta do agente, ou seja, não pode ser ofensiva a conduta. Imagine um roubo. O roubo é o mesmo furto com ameaça ou violência, certo? Mas no roubo você tem a ameaça ou violência. Imagina que eu fui lá, o agente delituoso foi lá e roubou, ameaçando e com violência, a caneta de uma pessoa. Ah, professor, mas a caneta é insignificante, custa pouco, 50 centavos, R$ 1, tá. Mas aqui não obedeceu ao princípio da mínima ofensividade. Por quê? Porque teve ameaça e violência. Por isso que nenhum delito de roubo, independente do valor que foi roubado, ele será insignificante, tá? De novo, os delitos de roubo, artigo 157, não são insignificantes, independente do que foi roubado. Por quê? Porque está no tipo penal do roubo a ameaça e a violência, tá bom? Então, o primeiro requisito do STF para considerar uma conduta insignificante é a sua mínima ofensividade, tá? Então, não pode ser ofensiva a conduta do agente, tá bom? Segundo requisito, a ausência de qualquer periculosidade da ação. Se tiver qualquer periculosidade, a conduta também deixa de ser insignificante. Depois, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E aqui, a inexpressiva lesão jurídica. Tá? Normalmente, a gente só olha para esse requisito aqui. Ah, ele furtou uma caneta, ele furtou um chiclete, ele furtou uma garrafa de água. A gente só olha para o último requisito, né? Mas cuidado que você precisa preencher os 4 requisitos para que a sua conduta seja considerada insignificante, tá? E aí, um mnemônicozinho para vocês anotarem aí é insignificante para Mari, tá? Pronto. Beleza, pessoal? Então, de novo, decorem isso aqui, aprendam, tá? Anotem isso aqui. Princípio da insignificância. A conduta é formalmente típica, beleza? Por quê? Porque aquilo que foi praticado no mundo real é idêntico ao que está na lei, então é formalmente típica, mas, o direito penal não tem interesse em punir aquele agente, e logo ela é materialmente atípica. Logo, a conduta não possui a chamada tipicidade material, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Beleza? Entenderam isso aqui? Ficou claro? Vamos lá. Eu preciso que vocês saibam, porque isso aqui cai muito na prova do OAB, 2 julgados do STF. Deixa eu jogar isso aqui para cima de novo. 2 julgados do STF. Primeiro, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, tá bom? Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. E aí você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque a questão vai trazer uma historinha muito bonita. Ah, o funcionário público que foi lá e realizou o peculato, né, que é o desvio, que é o furto realizado pelo funcionário público, de várias folhas de papel da sua repartição. Logo, poderá ser aplicado o princípio da insignificância? Não, tá? Crime contra a administração pública, independente
se o crime foi de pequena monta, não será aplicado o princípio da insignificância, tá bom? Para dizer que eu não falei das flores, nós temos um caso isolado, que foi julgado pelo ministro Gilmar Mendes há muito tempo atrás, mas é isolado, tá? É isolado, mas eu vou falar porque vai que vocês leem em algum lugar, vai dizer que o professor não explicou. Existe um caso isolado, que quem julgou foi o Gilmar Mendes, de um funcionário público que trabalhava em um ferro velho do Detran, numa repartição pública, certo? E ele furtou um farol de um veículo, certo? Ou seja, ele realizou peculato de um farol de veículo que ficava lá no ferro velho, no pátio do Detran. E para esse caso concreto foi aplicado o princípio da insignificância, tá? Mas para sua prova, é tese batida no STF, não se aplica o princípio da insignificância para os crimes contra a administração pública. Beleza? Anotem isso aí, gravem, risquem na parede, tatua, que isso tem chances de cair na prova, tá bom? Outra situação, crimes ou contravenções penais envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher também não é aplicado o princípio da insignificância, tá? Então, professor, mas na questão aqui ele só trouxe que o rapaz, o infrator, ele apenas agrediu levemente a esposa, a companheira, enfim. Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher. Beleza, pessoal? Tranquilo aqui, princípio da insignificância? Vamos avançar, tá? Vamos lá. Próximo princípio. Princípio da adequação social. Qual é a ideia desse princípio aqui? A ideia do princípio da adequação social... Deixa eu ver aqui. Súmula 606, isso mesmo. Isso mesmo, Igor. Vamos lá, princípio da adequação social. Esse princípio traz a ideia de que se a conduta for socialmente aceita, ela não será punida, tá bom? Mas calma, calma. Vamos lá. A primeira pergunta que me fazem é o seguinte, e é o que cai na prova de vocês, inclusive está simulado. Então, professor, quer dizer então que a venda de CDs e DVDs piratas não é mais crime porque é socialmente aceita? Negativo, tá? A venda de CDs e DVDs piratas continua sendo crime, tá bom? Não é uma conduta socialmente aceita. Isso é entendimento pacífico do STF e entendimento sumulado do STJ, tá bom? Súmula 502. Súmula 502 do STJ, que em resumo vai dizer, olha, vender CDs e DVDs piratas continua sendo típica a conduta, tá? Viola direitos autorais e continua sendo crime, tá bom? Professor, então me dá então exemplos de condutas que são socialmente aceitas. Bom, furar a orelha. Quando a mulher vai lá no salão, no local, enfim, e fura a orelha, não é uma lesão corporal leve que está sendo praticada ali? E por que a pessoa que furou não é punida? Porque é aplicado o princípio da adequação social, entendeu? Lesões causadas por tatuagem. Quem já fez tatuagem sabe que causa ferimentos. Lesão corporal leve. E por que não é punida? Princípio da adequação social. Professor, jogo do bicho. Jogo do bicho é princípio da adequação social? Não. Jogo do bicho continua sendo uma contravenção penal, tá? E continua sendo punível. Não é abarcado pelo princípio da adequação social. Tranquilo, pessoal? Vamos para o próximo. Princípio da presunção de inocência, ou também conhecido como princípio da não culpabilidade. Vamos lá, eu preciso primeiro diferenciar um do outro para vocês e depois a gente traz a ideia desse princípio, tá? Para quem é mais técnico, e isso pode cair na prova de direitos humanos de vocês, tá? Nunca vi cair na prova de penal, essa diferenciação, mas já vi cair na prova de direitos humanos, tá? Existe, para quem é mais técnico, existe uma diferença entre o princípio da presunção de inocência e o princípio da não culpabilidade, tá? O princípio da presunção de inocência, ele está previsto lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica.
Qual a importância desse pacto aqui para o nosso ordenamento jurídico? Aí, matéria de constitucional, alguém sabe? Pessoal, a importância do Pacto de São José da Costa Rica, ou também conhecida como Convenção Americana de Direitos Humanos, para a nossa prova, tá? É que esse dispositivo, ele está no nosso ordenamento jurídico com o status de norma infraconstitucional. Deixa eu colocar o termo que normalmente cai. De norma supralegal. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, ele está na nossa pirâmide de Kelsen, lembra lá da pirâmide de Kelsen? Ele está abaixo da Constituição e acima de todas as leis do Brasil, tá? Então, ele está aqui, abaixo da Constituição e acima de todas as leis. Por isso que ele é supralegal, tá bom? Porque ele é um pacto de direitos humanos que foi recepcionado no rito de lei ordinária. E aí a gente sabe que lá no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição vai dizer que toda convenção ou tratado de direitos humanos que forem recepcionados no rito das emendas constitucionais vai ser equivalente às emendas constitucionais e, como foi trazido, isso aqui é matéria de constitucional, tá? Mas só para a gente pegar o gancho. E como foi regulamentado lá no recurso extraordinário 466-343, dígito 1, de São Paulo, relator ministro Gilmar Mendes, nesse recurso extraordinário, eles decidiram como seria recepcionado os tratados internacionais. Então, ficou decidido da seguinte forma: aquilo que for recepcionado nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, se é um tratado de direitos humanos que foi recepcionado no rito da emenda constitucional, ele será equivalente às emendas constitucionais. Se for um tratado de direitos humanos que foi recepcionado no rito de lei ordinária, ele terá status de supralegal, ou seja, abaixo da Constituição e acima de todas as leis, que é o caso do Pacto de São José da Costa Rica. Se ele não trata de direitos humanos e foi recepcionado pelo rito ordinário, né, de lei ordinária, ele vai ter status legal, ele vai ser equivalente a uma lei ordinária, tá? Só fazendo esse gancho aqui. Então, vamos lá, pessoal. Princípio da presunção de inocência versus princípio da não culpabilidade. Como eu disse, para quem é mais técnico, o princípio da presunção de inocência, ele não está previsto na nossa Constituição, tá? Para quem é mais técnico, o princípio da presunção de inocência, ele não está previsto na nossa Constituição. Ele está previsto no Pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Americana de Direitos Humanos, que vai dizer, lá no seu artigo 8º, item 2, que vai dizer o seguinte: toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas. Aí vai trazer um rol de garantias. Na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 57, nós temos a ideia do princípio da não culpabilidade, tá? Que vai dizer: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E nós sabemos que no Brasil, o trânsito, principalmente agora, a partir de 2019, né? O trânsito em julgado de sentença penal condenatória só ocorre após o STF, após o esgotamento de todos os recursos lá no STF, tá? Ou seja, após vou colocar aqui entre aspas, tá? A uma terceira instância. A uma terceira instância, tá? Então, no Brasil, pelo princípio da não culpabilidade, as pessoas só podem ser presas, né, cumprir a pena, não estou falando de pena provisória, né, preventiva e temporária, estou falando de prisão, pena, cumprir realmente a pena da condenação, após o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado, a partir de 2019, né, que foi aquele caso lá do Lula, em que o STF disse que ninguém poderia cumprir a pena ainda na segunda instância, hoje
Está muito pacífico isso aí, que o trânsito em julgado só ocorre após o esgotamento de todos os recursos lá no STF. Então, assim, de novo, para quem é mais técnico, olhando a diferença entre o princípio da presunção de inocência e o princípio da não culpabilidade, o princípio da não culpabilidade, que é o que está previsto na nossa Constituição, ele é mais garantidor do que o princípio da presunção de inocência. Por quê? Porque o princípio da presunção de inocência, ele vai dizer que a presunção de inocência é enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. E a comprovação da culpa ocorre na segunda instância. No nosso caso aqui do Brasil, ocorre no STJ ainda. Tá? A comprovação da culpa ocorre no STJ. Por quê, professor? Não entendi. Por que a comprovação da culpa ocorre no STJ? Porque os recursos que sobrem para o STF, eles não vão discutir mérito da causa. Eles não vão discutir se o agente está certo, se o agente está errado. Eles vão discutir como foi julgado, as teses aplicadas pelos julgadores. Vai discutir se aquele desembargador julgou de forma correta, se houve algum vício de legalidade, se o trâmite processual foi correto. Os recursos que vão para o STF vão discutir isso, tá? Não discute mais mérito. Ah, será que a atitude do fulano foi correta, foi errada, é típica, não é típica? Não se discute mais isso. Por isso que a gente diz que a presunção de inocência ela é menos garantidora do que a não culpabilidade, tá? Beleza? Pegaram isso aí? Agora é o seguinte, eu contei toda essa história para falar para vocês que na prova da OAB, normalmente, eles são tratados como sinônimos, tá? Então, na prova da OAB, eles são tratados como sinônimos. Tanto faz se a prova trouxer o termo presunção de inocência, como não culpabilidade. Sempre estaremos falando do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, tá bom? Beleza? Mas eu precisava trazer essa diferença, que é uma diferença doutrinária, que vai que na prova de vocês alguém inventa de trazer esse conteúdo. Beleza? Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Bom, pessoal, então, o primeiro tempo da aula foi esse aqui sobre princípios, tá? Ficou alguma dúvida em relação a isso? A gente vai entrar no segundo tópico da aula. Ficou alguma dúvida em relação a princípios, tá? Princípio da presunção de inocência versus princípio da não culpabilidade, princípio da adequação social, e aí vocês precisam lembrar que não se aplica aos crimes contra a administração pública, não se aplica aos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Que a venda de CDs e DVDs piratas continua sendo crime, que a contravenção do jogo do bicho continua sendo contravenção penal, tá bom? Princípio da insignificância, formalmente típico, materialmente atípico, beleza? Formalmente típico, materialmente atípico. E o princípio da intervenção mínima, que se divide em subsidiariedade e fragmentariedade. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ficou faltando a transmissão clandestina da súmula 606. A transmissão de rádio por radiofrequência, é isso? Tem que tomar cuidado com essa súmula, porque o STF pensa de uma forma e o STJ pensa de outra. Tá? Eu vou trazer aqui no próximo bloco a súmula do STJ, que você vai ver que é diferente o pensamento dos dois. Acho difícil essa súmula cair na prova por conta disso. O STF pensa que se aplica o princípio da insignificância e o STJ entende que não se aplica o princípio da insignificância. Tá bom? Beleza, pessoal? 5 minutinhos aí de intervalo. Tome uma água, eu vou parar aqui a gravação. Para quem não assistiu a aula, quem quiser revisar depois. 5 minutinhos e a gente volta aqui para o próximo tema, tá? Valeu!